Então, vamos à frente. Eu recebi aqui a informação de que aquele processo que ontem foi discutido, que houve pedido de vista do conselheiro Lud, que já estaria disponível, já está disponibilizado na mesa. Eu o colocaria aqui, mas para isso teria que ter a presença do relator. Então, vamos passar para frente para outro. Okay. A sequência aqui, vamos... Chegou lá, ó. Chegou. Conselheiro Ludwig. Nós temos aqui, dentro ainda da pauta de pedido de vista, eu estou aqui colocando como próximo, ok, já, parece que já tem... Só uma questão técnicazinha, acho que 1 minutinho a gente consegue subir o processo, tá ok? Podemos relatar? Só 1 minutinho que estão subindo ali ainda para o sistema de plenária, já estava no SEI. Então, esse processo, ele tem um primeiro pedido de vista, ele é o processo 01028 de 2021 da CAIS, deliberação 206 da CAIS, e houve um primeiro pedido de vista do conselheiro Modesto e o segundo pedido de vista do conselheiro Ludwig. Então, estamos colocando em pauta e eu passo, então, a palavra ao segundo relator de vista, conselheiro Ludwig. Pessoal, vamos dar início? Eu só queria fazer aqui umas observações. Hein? Também, né? Também. É que vamos vamos evitar como é que eu diria, o debate durante o transcurso das posições, dos relatos aqui. Quando tiver alguém relatando, e são só de relator, nós teremos 3, que é o Ludwig, o conselheiro Modesto e conselheiro Sobrinho pela CAIS. Cada um deixar o outro terminar, tá, para evitar, não vamos chamar nem de bate-boca, mas o debate. Evitar o debate durante aqui, que a gente vai ter que pedir que interrompa, né? Então, para evitar esse tipo de solicitação, vamos evitar o debate. Cada um, no tempo que lhe for dado, aos relatores não há limitação e aos demais conselheiros permanece... Hein? Aos demais conselheiros permanece aquela premissa dos 5 minutos em 2 vezes. Ok? Conselheiro Ludwig. Senhor presidente, trata-se do processo 1028/2021, tipo de processo finalista. Pessoal, vamos ouvir o relator? Proposta do CP, Grupo de Trabalho para a Consolidação das Demandas sobre a alteração da Lei 5.194/66. Conselheiro, Colégio de Presidentes do Sistema Confiacrea interessados. Eu vou direto ao voto, os considerandos, a maioria, os considerandos já foram expostos, né, ou em um relato, ou em outro, na sua maioria. Propor ao plenário do CONFIA, 1. Aprovar o relatório conclusivo do Grupo de Trabalho Estudos das Demandas relacionadas à alteração da Lei número 5.194
1966. 2. Aprovar a proposta de texto final substitutivo à Lei 5.194 de 66, projeto de lei número 1024/2020, conforme anexo. Está aí no SEI o anexo para quem quiser consultar. Deixa eu ver se ele foi... ele não foi inserido aqui. Precisa abrir no SEI o anexo, mas a gente vai discutir ele já já. Primeiro erro aqui, está 2, e na verdade é 3. Encaminhar o processo à assessoria parlamentar do CONF, a par. Então, eu solicito correção aí no item 3. Para providências relacionadas em face da definição do texto final substitutivo à Lei 5.194 de 1966, projeto de lei 1024, conforme anexo SEI. Então, pessoal, se vocês quiserem ver em própria tela com mais facilidade, acessem lá no SEI o 1028, o último anexo em PDF. Tá? Farei a leitura agora do anexo. Ou só clicar em cima aí também do link SEI, que vai abrir o anexo. Pelo menos deveria. Só um minutinho. Eu peço para colocar já o anexo, já está em tela, né? Isso. Eu vou fazer a leitura e vou pedir para que a mesa vá passando. Eu peguei o texto já, que já havia convergência entre a CAIS e o conselheiro visto, em primeira vista, o conselheiro federal Modesto, e as alterações promovidas estão em letra vermelha e o que foi excluído taxado em letra vermelha. Então, a primeira alteração está lá no artigo 2º. Eu não vou fazer a leitura no conjunto, porque senão a gente vai demorar horas e horas e horas, e ontem foi bastante exaustivo, apesar de produtivo, foi bastante exaustivo. Então está lá, no artigo 2º, o exercício no país da profissão do engenheiro, vírgula, engenheiro agrônomo e dos profissionais da geociência do sistema CONF-ACREA, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais é assegurado. 2 pontos, aí alteração no item A, aos que possuam devidamente registrado diploma de faculdade ou escola superior de engenharia, vírgula, agronomia ou geociências, oficiais ou reconhecidos existentes no país. Aí o item D, a necessidade de definir quem são esses profissionais. Os profissionais abrangidos pelas geociências no sistema CONF-ACREA são os geólogos, geógrafos, meteorologistas e outros profissionais da área que, porventura, venham ser fiscalizados pelo sistema, por força da lei, por força de lei. Então, isso para o item não ficar obsoleto. Ok, pode avançar. Artigo 24º, que é a denominação do conselho. Então, Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociência. Conselhos Regionais de Engenharia, Agronomia e Geociência. No 25, mantidos os já existentes, o Conselho Federal de Engenharia, Agronomia e Geociência. 26 também, inclusão da palavra geociência. E aí, uma dúvida relativo ao tempo verbal, que na discussão a gente pode corrigir, se houver convergência, se é plural ou singular.
Pode seguir. 62. No 62, a necessidade lá de especificar outras classes profissionais, porque nem todos são engenheiros agrônomos, ou profissionais das geociências representados no sistema, e satisfazer as exigências que forem estabelecidas por resolução específica. O que tinha aí nessa resolução específica? Estava pelos conselhos regionais. Se deixar daquela forma, alguém pode entender, e isso já é um assunto superado aqui, cada CREA vai fazer uma exigência diferente para registrar entidades, e aí vira bagunça, principalmente porque o CONFEA é quem homologa, né? Então, é uma alteração necessária para manter a coerência dos nossos atos e demais instrumentos. No parágrafo 2º, a condição de quando a entidade reunir associados de mais de um grupo profissional. Tradicionalmente, como nós temos o sistema dividido em 2 grupos, engenharia e agronomia. Então, nesse caso, o limite de profissionais é 60, como é hoje, não muda, só adequando a redação. Pode avançar. 69. Quando a gente excluiu o visto no anterior, qual foi a intenção de excluir o visto? Era porque se ele tivesse RNT ou um registro nacional de empresas. O visto ia permanecer até o Registro Nacional de Empresas ou Registro Nacional de Profissionais, que já existe. Ou seja, quando a gente excluiu aquele visto, automaticamente a gente obrigou todos a se registrarem em todos os regionais que atuassem. Então, por isso, de excluir esse finalmente aqui, né? Atende o CEDEM e atende vários colegas que fizeram essa observação do artigo 69. Pode avançar. Ok, essas são as alterações propostas. E aí, alguma informação relevante, não polêmica, que não vai polemizar em relação ao que já foi apresentado nos outros relatos, eu estou disposto aí a incorporar, desde que pontual e que consensuado. Esse é o relato, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Lúdico. Na sequência, conselheiro Modesto, que foi o pedido de vista inicial. Eu confirmei aqui com o nosso assistente, que os 3 são 3, né? Acabou o conselheiro Lúdico, o conselheiro Modesto e a CAIS. Depois a gente abre a discussão geral. Por enquanto, vamos restringir a sequência dos 3 relatos. Hein? Bom, porque eu não estava na reunião de ontem, mas conselheiro Modesto, de qualquer forma, está com a palavra. Senhor presidente, obrigado. Boa noite a todos. Eu, como sempre, eu consulto aqui as pessoas, aí tem a CAIS, que é a primeira, que é Daniel. Por mim, o relato individual do conselheiro Modesto, eu convido tranquilamente, faço apenas uma referência e uma indagação na questão do português. Eu tive conversando com algumas pessoas aqui, e aí a informação que tem é geociência ou geociências, se é no plural, porque assim, as pessoas que dizem, a informação, uma das informações do pessoal aqui, que eu tive o prazer de dialogar, eles dizem que é no plural geociências, porque é meteorologia, geografia e tal. Mas eu o que eu ia falar. Eu estou trazendo aqui a informação passada. Então, se tem alguém que pudesse mais uma clareza para a gente aqui, uma certeza, se esse termo geociência é no plural. O resto, presidente, eu
acato tranquilamente e convijo com o relato e dou parabéns ao conselheiro federal Ricardo Ludwig o trabalho que ele desenvolveu também com muita qualidade. Então, eu convijo, né, no meu relato e dou os parabéns ao conselheiro Ricardo Ludwig. Okay? Muito obrigado, conselheiro Modesto. Eu entendo que, com a convergência, a gente poderia... É uma dúvida, realmente não interfere no mérito e nem nos detalhes, mas eu entendo, assim, opinião, é uma, né, que por ser mais de uma ciência, para mim são geociências, para mim. Por ser mais de uma. Eu acho que não tem ninguém que, né? Presidente, Ok? Sim? só para entender um pouco como vai ser a logística, vai ser como o presidente fez ontem, o senhor vai discutir ponto a ponto e depois... Não, eu não estava ontem, mas assim, a minha ideia é, agora tem um processo da CAIS, vai falar o conselheiro Sobrinho, o relato que ele achar mais conveniente, né? E depois eu abro a discussão. Tá? Eu abro a discussão, porque é um processo só. Ok, conselheiro Sobrinho pela CAIS. Eu já consultei os membros da CAIS aqui, não sei se o conselheiro Leste está conseguindo ouvir aí, eles concordam, tá? Eu, o conselheiro Pavão e o conselheiro Hernando, não sei se o conselheiro vai querer falar também, mas nós temos a maioria aqui, já que houve a conversão dos dois, a gente converge também para o relato do conselheiro Ludwig. Ok. A CAIS converge. Então, na verdade, nós temos aí um relato que será votado, né? Mas, como sempre, a gente abre agora, então, peço ao conselheiro Aníbal que abra em discussão. Em discussão. Conselheiro Genilson. Boa noite a todos, colegas. Eu só queria ratificar, quer dizer que os 3 relatos estão convergindo? Essa é a primeira pergunta. Aí, Os 2 relatos convergiram com o do conselheiro Ludwig. Só tem um. Que é o da conselheira André, o original. Não. É porque a conselheira Andréia participou de um grupo de trabalho da CAIS, em que foi já dito aí... Não, ou seja, nós só temos um relatório agora, que é o do Ludwig, para ser votado. É isso. Aí é só... Então, conselheiro Ludwig, eu faço a pergunta só para finalizar, para a gente não delongar. Nessas mudanças que foram feitas, que eu concordo, os tecnólogos estão contemplados. Eu acredito que sim, né? É só... Não, essa é a pergunta. Não, ontem estavam. Eu só queria ratificar a informação. A vaga no conselho está contemplada. É isso que eu ia perguntar. Por que não está lá tecnólogo? Porque é os profissionais abrangidos pelo sistema. Eu acho que deveria ser incluído. Essa é a minha contribuição, porque colocaram geociências e profissionais... Pois é, ou tecnólogo, ou então profissionais abrangidos pelo sistema. É só esse questionamento, entendeu? Porque eu não vi em lugar nenhum. E se a gente vai abranger ele, tinha que estar na lei, de forma clara, né? Essa é a minha pergunta. Ok, essa é a pergunta do conselheiro Genilson, que, já que houve a convergência para o relato do conselheiro Ludwig, você poderia responder, conselheiro, a pergunta do conselheiro Genilson? Não, eu não sei, eu queria só que... Eu não estou polemizando, eu só queria... Não, mas está convergência para o seu relatório. Então, o senhor teria como, logicamente... Não, vamos votar, mas vamos... senhores, como está em convergência, eu acho que eu não estou pedindo nenhuma incoerência aqui. Vamos... Qual seria a sugestão, conselheiro? Peraí, pessoal, vamos ordenar, senão a gente se perde. A palavra o nome do conselho pode permanecer do jeito que está, só que no parágrafo que fala a composição, acrescentar os tecnólogos, lá no quadro de composição. Só isso. Ok. Ou então profissionais abrangidos pelo sistema, só isso. Mas na composição de plenário já tem, inclusive, uma vaga de conselheiro federal. Não é na composição. Eu não estou questionando a composição. Tem um local aí que fala, o conselho... Pessoal, vamos de cada vez? Vamos falar um de cada vez? A palavra está com o conselheiro Genilson, que colocou um assunto. Gente, é bem simples. Eu acho que não precisa polemizar, só isso. Não vamos polemizar. Eu só queria saber se tem mais escrito. Vamos na só sequência. Isso é a minha contribuição. Então, vamos ouvir cada um, gente. Vamos deixar cada um falar, depois a gente, se for o caso, faz o debate. Conselheiro André, na sequência.
Pessoal, vamos ouvir a conselheira Andréia? Vamos cada um falar, depois a gente tira um consenso. Eu entendo que é um momento de extrema importância e que tem relevância muito grande para o nosso sistema. Porém, eu tenho que informar que o GT também pensou no termo geociências, não geociência, geociências. Ele está com S, mas é singular. Bom, esse termo geociências, segundo que o GT pesquisou, e nós tivemos a presença da Coordenadoria Nacional da Agrimensura, que lida com os meteorologistas, né, os agrimensores. E as principais profissões que abrangem, aí eu vou falar profissões, porque estamos aqui criando um grupo geociências. Temos que ter ciência de que este grupo abrangerá profissões, e é para reflexão que eu trago aqui, porque o GT se debruçou extensivamente sobre esse assunto. Ela abrange as profissões de física, geografia, matemática, química e biologia. Na geologia, vem geoquímica, geomorfologia, paleontologia, estratigrafia e sedimentologia. Também abrange a profissão de geofísica e geodésia, abrange a profissão de oceanografia, hidrologia e limnologia, abrange a profissão de glaciologia e das profissões de ciências da atmosfera, onde está a meteorologia, a climatologia e a aeronomia. Abrange também a geografia. Essas seriam as profissões abrangidas pelo grupo Geociências. Então, acho que é tema de reflexão qual será o impacto, se esse impacto é positivo ou se esse impacto poderá nos trazer embrólios jurídicos. É só isso que eu trago para reflexão como a minha primeira intervenção. Muito obrigada. Ok, na sequência, conselheiro Miguel. Presidente, vou abrir mão da minha palavra, porque é exatamente esse assunto que eu estava discutindo ali em conjunto com a Andréa. Então, a manifestação da Andréa, eu me considero já atendido. A manifestação é na mesma linha. A preocupação de ter outros profissionais, como físico, matemática, no grupo das geociências. Por outro lado, o conselheiro Modesto me mostrou que nessa proposta, ele cita lá em cima quem são os profissionais. Aí ele se refere à geologia e aos geógrafos. Então, eu me considero contemplado. Ok. Na sequência? Sequência, conselheiro Renan. Conselheiro Renan. Obrigado, senhor presidente. Na verdade, eu venho reforçar inicialmente a fala do conselheiro Genilson. Estou sentindo falta dos tecnólogos, né? Já que a gente está tendo a oportunidade na legislação de incluir ou deixar mais claro quais são os profissionais que nós devemos regulamentar, por que não colocar os tecnólogos como nosso quarto grupo aí de profissões. Então, não entendi, eu acho que sem os tecnólogos fica complicado da gente se posicionar, que a gente jamais pode, vamos dizer, excluir essa categoria. Queria ver o artigo, tem algumas considerações, o artigo da composição, como ficou. Não mexi em nada do que já foi acordado nesse sentido. Mas eu gostaria de dar uma... É o artigo 29, no caso, né? Ok. Mas no artigo 30, que ele vai disciplinar, e aí a palavra é clara, disciplinar o 29, a gente continua estabelecendo, então, que a seleção dos grupos profissionais, no caso, e de ensino,
serão feitos de forma de rodízio. A gente nem está dizendo aqui que vai quem vai ser, e a gente, na minha opinião, esse texto do artigo 39, onde você diz que será disciplinada por resolução do CONFEA, eu não sei como é que a resolução vai disciplinar uma lei, né? Mas, não sei se isso pode... Esse é um ponto polêmico, por isso que eu nem pode mexi. disciplinar uma resolução, a gente consegue disciplinar uma lei, e a lei ela está fazendo alguma coisa errada para a gente estar disciplinando ela? Não, conselheiro, só uma... As resoluções, isso aí me preocupa, presidente, entendeu? As resoluções têm um condão de regulamentar artigos da lei. Elas servem para isso. É o que eu ia falar. Fazendo um paralelo, existe a lei e existem resoluções que regulamentam a lei. Essas leis, por exemplo, de licitações, pregão, a que saiu agora, todas elas são regulamentadas por decretos, que hierarquicamente são bem inferiores, mas eles não podem contrariar, mas regulamentar é outra questão. Não, mas aí está dizendo que vai disciplinar, né? Vai disciplinar. Regulamentar. A gente troca a palavra e evita polêmica. Se for entrar nesse quesito aí, vai dar discussão para mais de metro. Daqui para o ano que vem, esse projeto vai lá para o Senado. Qualquer tentativa que se construir. Eu mesmo tenho vários itens aí para polemizar, mas o intuito é que isso vá e que a gente tenha tempo para regulamentar. Vou ter que sugerir aí, se quem sinalizou, a gente pode, inclusive, substituir o termo específico, que é pouco adequado, e colocar regulamentada por resolução. Bom, tudo bem. Agora, eu não abordei isso porque é por demais polêmico, né? E eu seria o primeiro a polemizar e colocar empecilhos para avançar o nosso trabalho. Ok, obrigado. Conselheiro Renan, completou ou continua? Não, assim, é porque é uma coisa bem longa. Não, o que eu gostaria que fosse a cada um falar realmente tudo que pensa, mas não vamos, por enquanto, provocar a discussão, senão a gente vai se perder. Porque todos os assuntos são importantes, todos os assuntos têm algum grau de polêmica, né? Então, pode explicitar tudo que o senhor está pensando no assunto, não há nenhum problema, dentro do tempo que... Tá? Eu gostaria também de ver qual foi de artigo o número, eu não lembro, mas a questão da redução do plenário, como ficou o texto aí do plenário dos CREAS, para a questão de representantes de instituições de ensino. Assim, não, acho que não é aí não, Henrique. Aí, baixo. Um representante e seu suplente de escola ou faculdade de engenharia e agronomia, com sede na região, até 20% do total das entidades de classe escolhidas de acordo com critérios estabelecidos em resolução com FEA-CREA. Esses 20%, senhor presidente, quer dizer, para uns CREAs vai ser um número alto, para outros vai ser um baque considerável. Eu gostaria de saber por que 20%. Deve ter uma explicação lógica para ter colocado esse número. Outros, vamos botar 20%. Eu queria escutar de quem preparou, por que usou 20%. Por que não 10%, por que não 30%, porque teve um estudo para a gente dizer 20% ou vamos botar 20%, porque a gente vai estar prejudicando o plenário de regionais aí. Então, assim, eu não entendo por que os 20%. Porque esse número deve ter alguma referência, algum ponto de referência, mesmo que seja um pouco genérico, mas deva ter, né? Então, isso aí é que me preocupou. E para encerrar, eu queria só a questão do estrangeiro aí, se você conseguisse ir.
Não, a questão Registro estrangeiro, né? do exercício de estrangeiro. Registro. Você falou com... Vem cá, Henrique. Do registro, é no começo, não é aquele do final. Aí. Não, aí é só o discurso, né? Não está no... Registro provisório. Cadê o... Mas não é isso, não. Vamos fazer a inscrição, gente. (46), Henrique, por favor. 46 é de câmara. Os profissionais estrangeiros contratados que possuam visto temporário de trabalho, com ou sem vínculo empregatício no país, habilitados na forma prevista na legislação do país de origem, mediante a expedição de registro provisório do Conselho Regional, desde que garanta a reciprocidade aos profissionais brasileiros pelo país de origem, por meio de acordo internacional com o Estado brasileiro ou amparado por convênio internacional de intercâmbio entre o CONFEA e a entidade congênere do país de origem. Beleza, então me atendeu. Eu estava com outro... Então, por enquanto, são essas considerações, senhor presidente. Ok, próximo inscrito. Senhor Renan, você fez uma pergunta aí, questão do 20%. Fiz várias, né? Porque a questão... Não está o tecnólogo, que isso aí vai ser importante. A questão Não, você fez disciplinar a legislação, que parece que alteraram. E... Porque você fez uma pergunta, os 20%. E dos 20%, por que 20%, redução até 20%? Alguém vai ter que responder, a conselheira André pode receber. Ok, ela é relatora. Não é relatora, mas fala pela CAIS. Se eu puder ser útil e Não, com certeza, porque, na verdade, o relator seria o conselheiro supremo, mas é o grupo de trabalho da CAIS. Então, a gente considera que ela realmente pode colaborar. Conselheiro, nós fizemos uma avaliação, tá, das composições atuais das câmaras, dos 27 regionais, tá, e esse 20% atenderia de forma a não causar esse esvaziamento de uma Câmara. Tá? Foi um número que é um número que justifica a composição, a existência de uma Câmara, para não corrermos o risco de extinguirmos uma Câmara. Então, foi feito o cálculo, tá? Deu um trabalhinho, mas foi feito bem conscientemente. E... Os plenários, eu estou dizendo... Sim, quando eu fiz, foi pelo plenário.
Sim, não. O que a base é o plenário. Aí depois abrimos nas câmaras. Sim, não extingue câmara e mantém um plenário existente. Não, justamente para não acontecer isso, conselheira Michele. Não, justamente para não acontecer isso, tá, conselheira Michele? De forma que sempre haverá, na Constituição atual, pegando o que temos agora, com os 20%, a garantia de que, com o que temos hoje, o mapa, né, atual, teremos minimamente 3 pessoas, 3 conselheiros na Câmara, para não extinguir Câmara e não esvaziar plenário. Lembrando que esta prática incentivará muitos colegas que atuam em diversos setores a se associarem às entidades de classe, não é? Nada impede que um professor se associe a uma entidade de classe, pague a anuidade do CREA, não é? E poderá exercer seu amplo direito de concorrer a uma vaga, normalmente através de uma entidade de classe. Eu considero, e eu peguei como exemplo, tá, câmaras minoritárias, tá? Quem me conhece sabe que eu sou de categoria de base e defensora das minorias. Ok. Conselheiro Renan, terminou sua participação? Ok. Hein? Peraí, mas vamos obedecer. Você pediu, Jus? O próximo, então. Bem, senhores, eu acho que nós estamos chegando num ponto muito interessante do nosso trabalho que foi feito aí durante alguns meses e eu acredito que nós vamos ter sucesso, né, no que a gente se propôs. Inicialmente, eu gostaria de esclarecer a questão dos tecnólogos, né? Os tecnólogos, como nível de formação profissional, eles estão claramente inseridos ali no artigo 29 e está garantido a eles, inclusive, uma vaga no plenário do Conselho Federal. Porque se eles forem misturados com as categorias, com o pessoal de formação plena, muito possivelmente vai ser difícil dele conquistar uma vaga de um Estado para poder estar presente. Então, nós estamos garantindo a presença deles aqui. E esse é um processo que vai ser um processo de avanço naturalmente, né? À medida que tem a presença dentro do Conselho, essas coisas vão se consolidando e nós vamos aprimorando todas essas questões da representação e do entendimento do sistema sobre a profissão de tecnólogo, né? Então, eu acho que isso aí a gente vai avançar bem. A segunda questão, né, a questão das geociências, eu acho que é importante também, porque o reconhecimento, né, porque nós estamos aqui com essas profissões dentro do sistema, desde do ano de 1979, 80, e até hoje isso fica meio, quer dizer, a gente tem a fiscalização, mas não existe integração. Ela fala, não, essa turma tem uma lei própria e nós só fazemos a fiscalização. Então, isso agora, com esse formato que está sendo proposto, a gente começa a integrar, de fato, e inserir. Uma questão relativa aí o Renan tem uma preocupação sobre Pessoal, vamos ouvir o expositor? A questão das instituições de ensino. Eu, particularmente, sou favorável àquele
formato anterior, da gente garantir a presença da instituição de ensino, porque a gente precisa trazer o viés da formação profissional para dentro dos nossos plenários, para discutir a formação profissional, né? Então, a gente ter essa presença, ela é importante. A gente tem, por exemplo, aqui no plenário do Confea, um representante da agronomia e um da engenharia, né? Uma pessoa é o suficiente para poder trazer exatamente esse conhecimento, esse preparo da academia para dentro do plenário. Os nossos plenários, as nossas câmaras, eles estão se perdendo, dos regionais, eles estão se perdendo na seguinte situação. Todo dia abre uma escola, abre um campus novo, e aí, na lei, ele tinha direito de apresentar e de inserir um representante no plenário do CREA. Isso está levando a situações onde câmaras que têm hoje metade, ou às vezes, não sei se tem algum que tem mais da metade, mas em Minas Gerais tem câmara que nós temos a metade da Câmara formado de instituições de ensino. Quer dizer, isso com perda de vagas das entidades de classe. Porque chegou um lá, aí uma entidade que tem mais representação perde um. Então, ao diminuir a quantidade de instituições de ensino, nós vamos recuperar o espaço das entidades de classe. Os plenários vão permanecer do mesmo tamanho. Eles não vão ser alterados com isso. Nós vamos simplesmente fortalecer a presença das entidades de classe. Então, se por acaso tem 10 conselheiros numa determinada Câmara e que 4 são de instituição de ensino, vai perder, vai virar 20%, vão ficar 2 de instituição de ensino e vão acrescer mais 2 de entidade de classe, e vai permanecer com as mesmas 10 presenças de conselheiros naquela Câmara. Então, eu acredito que isso é uma boa saída. Eu, particularmente, defendia que tivesse presença de uma única representação de instituição de ensino, para levar a presença da academia e a presença da formação, da discussão da formação profissional para dentro da Câmara, porque seria suficiente, no meu entendimento, mas eu acho que para a questão, para ter o entendimento, para não ter mais ruído, é aceitável os 20%. Nós estamos concluindo um momento importante aqui, nós estamos concluindo um momento de chegando quase no finalzinho aqui, numa redação. Nós temos que estar preparados para a seguinte questão. Essa redação, ela vai lá para dentro da Câmara dos Deputados agora, e vai agora para a mão de técnicos do Legislativo. Eles vão dar uma nova redação, eles vão dar uma conferida e uma revisão para garantir que eles não estejam conflitando com outras leis, que não estejam incorrendo em inconstitucionalidade. Então, isso tudo vai ser verificado. Então, nós precisamos estar preparados, inclusive, que o nosso trabalho, que nós vamos prestar conta aos profissionais e empresas desse trabalho que foi feito aqui, que foi construído a muitas mãos, mas que ele vai ser alterado semana que vem, ele vai ser votado na CETASP. Já está pautado, na terça-feira está pautado, então significa que se a gente entregar esse texto hoje ou amanhã, eles vão trabalhar nele, na terça-feira o relator vai apresentar um novo substitutivo, que vai ser a partir do nosso texto, e já vai ser votado na CETASP. Então, com certeza, nós vamos ter surpresas, nós vamos ver que algumas coisas alteraram, e nós temos que estar preparados para isso. Porque o processo legislativo é um processo difícil, nós vamos ter muitas tentativas de inserção, de intervenção, e a gente precisa de estar muito juntos nesse processo, né? Se a gente estiver todos juntos, todos na mesma direção, fazendo mobilização, igual fizemos na MP 1040, como fizemos contra a PEC 108, nós vamos ter a possibilidade de perder menos, né? Assim, de conseguir conquistar
alguns avanços na nossa legislação. Ao passo que, se houver uma divergência, se começar a discussão, começa uma entidade lá procurar um deputado, uma outra entidade procurar outro e tal, e essas coisas forem apresentando divergências, vai abrir um campo fértil para as pessoas que estão ali dentro, para os parlamentares que estão ali dentro, que são contrários à existência do nosso sistema, são contrários à regulamentação. Então, assim, a gente precisa de estar muito juntos nesse processo. Eu acredito que nós não temos o ótimo, né? Nós não temos o ótimo, e o resultado que vai sair lá na frente não vai ser o nosso sonho, mas vai ser o possível. Vai ser, com certeza, algum avanço que nós estamos procurando há muito tempo. Essa PL, ela entrou com duas propostas. A primeira era a federalização, que era de nosso interesse, e a segunda era a questão da agilidade no registro de profissionais de empresas estrangeiras. Olha o que virou, quer dizer, nós avançamos muito, fizemos várias atualizações, fizemos várias revisões na nossa lei, e, com certeza, isso aí para nós vai ser muito melhor do que o formato da lei hoje. Então, senhores, eu quero, primeiro, parabenizar, né, o esforço todo que foi feito, o trabalho foi feito, aquele formato que a gente adotou aqui ontem, que o presidente Joel conduziu, que foi muito interessante, deu espaço, a gente fugiu um pouquinho da forma regimental, mas conseguimos fazer uma revisão e foram colocados vários questionamentos, várias questões que a gente, depois de toda a discussão, aparece uma coisinha. E isso vai aparecer outras, né? Igual o Ludwig falou, o Renan falou, vários questionamentos podem ser feitos aí ainda. Nós vamos ter, então, com certeza, talvez algum questionamento futuro, falar assim, por que nós não mudamos isso, por que não mudamos aquilo? Mas nós temos outras tarefas. Nós temos uma discussão forte que precisamos fazer da 6496. Nós precisamos discutir a RT, melhorar a questão da RT, né? Precisamos de trabalhar melhor para conseguir consolidar ela. Nós inserimos aí, inclusive, dentro da 594, a figura da RT, que não existia, né? Então, agora está citado ali, vai exigência da RT para quando for apresentar algum trabalho, alguma coisa, tem de ter a devida RT. Então, essas coisas, nós vamos avançando aos poucos, né? Acredito que isso aí está muito bom, assim, me atende plenamente? Não, mas eu estou plenamente satisfeito com o resultado desse trabalho. Eu tinha outras ideias, mas a política é isso, é a arte da gente encontrar, ceder daqui, ceder dali e fazer chegar no ponto que a gente puder, que for o possível e que a gente consiga, então, melhorar o nosso sistema. Ok, conselheiro, obrigado. Tem mais inscritos? Marco Aurélio Cedei. Espera, só um minutinho. Ele está na está escrito, está prioridade. Ok. É porque não tem mais conselheiro Tem. Conselheiro tem? Tem Genilson ainda, tem. Bom, tudo bem. Com a Marco Aurélio, você tem. Boa noite a todos. Eu queria que projetasse o artigo 62, o CEDEM todo está online. Só um minutinho, Marco Aurélio, é que chegou aqui uma informação que o pessoal dos tecnólogos quer falar. Teria que fazer, então, a inscrição, viu, Zé Paulo? Está feito? Ah, bom, então coloca ele na sequência aí, está certo. Vai ter a sua hora, viu? Desculpa interromper. Pode ter processo. Marco Aurélio. Artigo 62, a gente quer que projeta aí. Calma, o pessoal está lá, está lendo aí, pessoal. 2 minutinhos, o pessoal está online lendo lá. A dúvida ali, Ludwig, é quando a entidade reunir associados de mais de um grupo profissional,
em conjunto, o limite mínimo referido no parágrafo anterior deverá ser de 60. Aí, grupo profissional ficou a engenharia ou a engenharia de geociências? Eles estão me questionando isso. Só engenharia e agronomia. Então, a geociência fica pura. Então, a dúvida é isso aí. Aí a outra fica pura. Como é que fica? Elas estão me perguntando. Associação de geólogos, fica como? 30. Ela pode se associar com outros engenheiros? Se não for com agrônomo, Aí é 60. Misturou é 60. Misturou é 60. Ó, continua, então. Continua. Ok. Eu vou por ordem aqui. No 37B, eles colocaram o 20%. Tá? Aí pediram uma redação garantindo a quantidade mínima de 1 por câmara. é menor do que 20%. Não, calma, tem que interpretar o texto. Garantindo a quantidade mínima de 1%, de 1 por câmara. Não, não está. Aí você vai passar os 20%. Não. Você pega um CREA, por exemplo, como o meu lá, 32. Não, um representante e seu suplente. Até 20%. Até. Então pode acabar algumas câmaras. Não, é e aumenta até 20%. No pior dos casos é 1. Pode ser 3 câmeras. Ok, tá. No artigo 77... Peraí. Peraí. Isso aí é um representante e seu suplente das escolas facultadas de engenharia e agronomia concede na região até 20% do total das representações das entidades de classe. Não está dizendo que é 1 por câmara, não. Não. Então, eles querem garantir 1 por câmara, para não acabar. É isso que ele está dizendo, é diferente. Não, mas senão acaba algumas câmaras, Daniel. CREA pequeno acaba. Mato Grosso do Sul, Ok. Porque no Mato Grosso do Sul, a engenharia mecânica, tem 2 engenheiros mecânicos e um de extensão de ensino. Se atingir os 20% nas outras lá, cai, eu perco a câmara. Como não perde? Inscrição, por favor, senhores. Então, a gente quer limitar por Pessoal, câmara. Se atingir os 20% no plenário e por acaso ele tinha 30%, ele teve que tirar 10%. Aí é do plenário. Aí sai do plenário. Rapaz, é regra total das representações das entidades de classe plenário. Ô, Gilson, se é na Câmara, vamos colocar um por Câmara, então. Se é, vamos colocar. Vamos melhorar a redação, porque... Pessoal, a palavra está com o representante da SENDEM. Vamos ouvir. Isso. Não. Pessoal, está com o relator. Tirou a dúvida? A Caléria encerrada aí para essa participação? Não. Está correndo. Não. Então vamos dar uma lida aí, porque não ficou claro. Aurélio, O pessoal está me batendo aqui. Tá? E outra coisa também, no artigo 77, eles pediram para incluir geociências. Dá uma geladinha aí. Ok, Ludwig? Engenharia, vírgula, né?
Pergunta do Marco Aurélio se encerrou. Ok? Ok. Encerrado aí, Marco Aurélio. Eu peço para verificar o artigo 80 aí nesse mesmo texto, já está corrigido, e todos os termos geociência que está aí, eles estão incorretos, não é nem questão de plural e singular. É tudo geociências. Ok. Marco Aurélio, terminado? E no item D, bom, já desligou, do artigo 2º, meteorologistas, e com letra maiúscula. Próximo inscrito, conselheiro Genilson, segunda intervenção. Olha, eu vou ser breve, eu queria agradecer a esse plenário por esse momento histórico que a gente realmente construiu. Eu nunca vi uma construção com tanta harmonia, apesar das diferenças, mas, como eu digo, as diferenças e divergências fazem o crescimento desse conselho. Então, gente, eu estou satisfeito com as mudanças, eu acho que todos convergem. Eu queria solicitar aos colegas aqui para a gente realmente, o mais rápido possível, passar para a fase de votação e finalizar esse momento histórico. Muito obrigado. Ok, nós temos aqui ainda alguns José inscritos Paulo. que eu pediria que, então, José Paulo. ao próximo José Paulo, tecnólogos. Não serão aceita mais inscrições, né, presidente? Ele é o último. É o último. Vamos então ouvir o representante tecnólogo, que eu acho que é o que está mais ainda. Vamos respeitar as duas intervenções, tudo bem. Espera aí, gente, deixa eu organizar aqui. É o Zé Paulo agora, presidente. Zé Paulo, uma palavra. Bom, boa tarde a todos. José Paulo, tecnólogo, né? Eu participei... Pessoal, vamos ouvir o tecnólogo? Silêncio aí, pessoal, por favor. Eu participei do grupo de trabalho, tanto dessa projeto de lei que está entrando pelo Senado, que ontem, até a gente tem que agradecer ao plenário, de forma unânime foi aprovado a nossa regulamentação via aqui pelo CONFEA. Então, só lembrando, é um momento histórico, nós estamos participando realmente dessa alteração da 5.194. Isso é de suma importância para todos os profissionais da engenharia e é um momento ímpar para os tecnólogos. Vocês estão nos cedendo realmente uma cadeira representando no plenário. Mas o mais importante é nós fazemos parte realmente, no texto da lei, citar o tecnólogo. Porque ele está solto, esse representante do tecnólogo. Ou profissionais abrangidos pelo sistema, ou sem diretamente citando o nome do tecnólogo. Em vários momentos a gente consegue colocar. Isso que a gente pede para vocês. Um momento de reflexão e ser histórico para os profissionais tecnólogos, né? Eu sou tecnólogo desde 79. Então, você vê, nós também temos uma luta grande. E esse é um momento certo para a gente conseguir colocar o tecnólogo de forma da inclusão do profissional nesse sistema. Então, nós estamos tentando, com os nossos companheiros, mostrar para vocês a importância de tal tecnólogo. Então, a gente pede a compreensão de vocês. Em algum momento da lei, nós temos que citar o nome do tecnólogo. Isso é de muita importância para nós e para toda a categoria. Então, nós temos algumas convergências com alguns conselheiros, mas precisamos do apoio de todos para que a gente realmente seja incluído nessa lei, que seria um momento histórico para nós. Eu agradeço a todos e peço a compreensão de todos. Ok, obrigado, Zé Paulo. Vamos dar, não será esquecido. O fato de passarmos aí para outros inscritos, a sua solicitação será levada. Mas... Conselheira Michele. Conselheira Michele. Boa noite. Tem dois pontos aqui que eu gostaria de verificar. Primeiro, no artigo 29, que trata das representações no plenário do CONFEA. A gente está inserindo o grupo Geociências
mas não está contemplado nenhum representante do grupo Geociências aí. Então, acho que seria interessante colocar o item 6 aí, um representante das Geociências. Ué. Vai dividir depois. Gente, a gente vai estudar isso depois. A gente não como vai ser dividido, isso vai estar depois, mas tem que estar contemplado as Geociências aí na composição do plenário, porque se ele tem um grupo agora e ele não vai ser contemplado aí, eles depois ficam sem representação no plenário. Eles já estão contemplados tanto no grupo Engenharia quanto no grupo Agronomia. Por isso, de não ser um grupo distinto. Senão a gente vai subdividir, vai entrar em tema polêmico relevante. Por exemplo, a gente tem aqui o conselheiro Hernando, tá? Ele é um geólogo. Perdão, o titular dele, perdão. O Valdir, que era o titular dele, era geólogo. Tudo bem, Ludic, você já me convenceu, Ludic. Tudo bem, você já me convenceu. Posso continuar a minha segunda indagação? Ok, próxima. Não, eu ainda estou com a palavra. Perdão. Sim, conselheira Michele, continua. E no artigo 42, formações técnicas da engenharia, agronomia e geociências também aí. Isso aí por coerência, né, até. Parece que o Henrique está dizendo que tem outros lugares também que ele já detectou, a gente está deixando para... Ok, mas acho importante essa modificação que o Ludic fez, inserindo o grupo Geociências, porque, de qualquer forma, o sistema ele já vinha trabalhando com engenharia, agronomia e geociências, e isso não estava regulamentado na lei. Okay. E agora eles ficam contemplados. Ok, obrigado, conselheira Michele. Na sequência? Na sequência, conselheiro Renan, segunda intervenção. Conselheiro Renan, sua segunda intervenção. Na verdade, eu venho aqui fazer primeiro um pedido. Reforçar o presidente aí da Associação dos Tecnólogos, que se coloque os tecnólogos na legislação. É um pedido meu para que eu possa acompanhar os relatos. Sem a inclusão dos tecnólogos, não teremos condição de acompanhar. E gostaria de dizer que são profissionais do nosso sistema. A gente não tem como deixar eles de fora. E ainda solicitava para que se colocasse em algum canto, em algum local, os técnicos de segurança do trabalho, que também são profissionais do nosso sistema e também não estão contemplados no projeto de lei. Então, eram essas duas inclusões que eu gostaria de solicitar. Já que todas as solicitações aí foram contempladas, gostaria também que a dos tecnólogos fosse contemplada, né? Lógico, se pela liberdade dos relatores não puder ser feita, eu terei que votar contrário aí ao projeto. Okay. Essa é a minha fala, senhor presidente. Veja bem, apenas tem mais inscritos, mas apenas a gente dando aí, vamos dizer, um balanço até agora. Houve a convergência. Então, o que está sendo discutido é o relato do conselheiro Ludic, tá certo? Então, todas as inserções, ou que se chegar aqui, a proposta será feita para o relato dele. Eu estou anotando aqui e vamos ouvir mais inscritos para a gente depois ir colocando aí, junto ao relator, a possibilidade dele mudar ou acrescentar ou diminuir alguma coisa que está sendo solicitado aqui. Na sequência... Conselheiro Gilson, segunda intervenção. Conselheiro Gilson, sua segunda intervenção. Presidente, eu gostaria de chamar a atenção. O conselheiro Renan falou uma questão aqui, eu fui conferir aqui
na redação e na lei, e ele tem razão na hora que ele fala, porque quando foi proposto a limitação, ele foi colocado da seguinte forma: um representante seu suplente de escolas ou faculdade de engenharia e agronomia conceda na região, limitado a uma vaga por câmara especializada existente no regional. Então, era aí que remetia a Câmara, porque aqueles incisos que estão sendo colocados ali, eles estão falando do plenário, ele está falando da composição total do regional. Então, quando fala que em 20%, limita 20%, e não fala que é por Câmara, você está limitando a 20% dos plenários. Então, pode dar algum nível de confusão. Então, a ideia, eu acho que é tentar especificar, né? Falar que os conselhos, representantes e seus suplentes das escolas, faculdade de engenharia, concedem na região, limitado a 20% do total de conselheiros das câmaras especializadas. Porque, senão, se não especificar que é da câmara especializada, pode dar uma diferença grande. Para a gente ordenar, fica esse assunto também importante. Eu quero ouvir todos, depois a gente vai colocando junto ao relator, né, e discutindo. Mas, bom, então, pessoal, encerraram, então, as inscrições, ok? O Zé Paulo? Não, peraí. Se ele estava aqui, falou que tinha inscrito, eu achei... Senhor presidente, vai ser colocado ou não? Nós vamos discutir. Cadu, com a palavra, porque houve uma falha aqui de alguma coisa. Senhor presidente, o meu é bem rápido. Na verdade, existe uma dúvida aí que foi levantada em relação à composição, né? Como que seria essa distribuição? Normalmente aqui pelo CONFE é através de resolução, então não precisaria estar contemplado nessa lei neste momento. Eu acho que a gente consegue colocar ela através de resolução. Deixa só, colocar o que através de resolução? A questão que foi levantado, como que seria a distribuição dessas vagas junto às plenárias. E aí, hoje, a nossa ela é através de resolução. Não vejo por que mudar esse formato e acrescentar na lei. Então, é só essa observação que eu queria colocar, que foi levantado por um conselheiro que eu não me recordo agora quem foi, tá? Ok. A outra questão é colocar lá onde está engenharia, agronomia. Então, ficaria engenharia, agronomia, tecnólogos e profissionais da geociência. Aí contemplava os tecnólogos e não mudaria tanto o nosso texto como está sendo solicitado. Eu acho que aí já atende todas as demandas. Seriam essas duas considerações. Senhor presidente. Pois é. Ok, mas tem mais alguém inscrito? Ok? Não. Então é o seguinte, veja bem. Vamos fazer os ajustes. Pessoal, vamos agora concentrar, nós estamos num momento importante. Né? Eu, assim, tenho aqui uma opinião que isso está sendo levado, como muito bem dito aqui pelo conselheiro Gilson, para um parlamentar da Câmara que está sendo relator desse processo importante. E eu tenho, em outro assunto também ligado a nós, que foi da lei de licitações, essa experiência, exatamente o que ele falou aí. Quando você acha que está tudo bem, chega lá, alguém muda, troca e tira, e depois ainda tem o problema de aprovado em plenário da Câmara e do Senado, primeiro e segundo turno, o presidente vetar. Ainda tem isso. Né? Quer dizer, então, claro, o presidente não sonha com isso à noite, vai lá e veta de manhã. Alguém buzina, ele vai lá e faz, até sem saber, às vezes, detalhes. Mas tudo bem. Então, agora, o que nós temos? Pimenta, só uma observação aqui, ó. O pessoal da Geociências falou que não existe diploma de Geociências no artigo 2. Aos que possuem devidamente registrado diploma de faculdade de escola superior de engenharia e agronomia. Não existe diploma de Geociências. Coordenador, a gente está tendo que ordenar e os assuntos foram discutidos. Só a gente vai sair com erro. Ok? Porque senão nós não vamos chegar. O que eu exatamente estava falando é o seguinte: nós temos que sair daqui com um texto que, queira ou não, igual todo mundo já falou, eu queria que fosse mais ou menos assim, mas não é que eu queria, mas é isso. Tá? O importante é que seja levado para a Câmara dos Deputados um texto daqui saído e que foi debatido e que represente aqui o plenário. Porque uma coisa que o
que o político mais usa é que, se houver aqui um embate e a coisa sair fragmentada, é o que eles vão torpedear. Pô, nem entre eles não se entendem, como é que vão entender com a gente? Né? Então, eu acho que isso aqui, nós temos que ter juízo, cada um ceder a sua parte. Vamos colocar as razões aqui de por que alguém tem que ceder, por que alguém tem que ser atingido. Então, eu vou repetir. O processo foi convergido para o pedido de vista do conselheiro Ludwig, que leu e que está sendo discutido. Então, já há convergência, nós estamos discutindo um relato que é do conselheiro Ludwig. O que eu considero de mais importante? Veja bem, eu tentei elencar aqui o que saiu aí, que eu realmente dou importância. Vamos, primeiro assunto, o assunto dos tecnólogos. Eles estão contemplados na composição do plenário, mas não aparecem de forma explícita, conforme foi solicitado, em outro lugar. Conselheiro Ludwig, você tem uma posição, você é o relator do projeto, do processo, né, que está sendo aqui debatido. Né? Eu entendo que... Tenho sim. Tá. Nós vamos apenas ter que construir esse texto em conjunto, e já que o voto é em convergência, vai ter que ter a convergência da CAIS e do primeiro vistor. Então, para a questão dos tecnólogos e técnicos em segurança, nós poderíamos ter um artigo 2A, tecnólogos e técnicos em segurança, que são abrangidos pelo sistema, fiscalizados. Um artigo 2A, ou seja, 2A porque eles não cabem exatamente no caput do artigo 2º. Né? Porque, então, no artigo 2... então põe terceiro, 2A? 2A, depois eles fazem a devida correção lá no... Ok. Também são profissionais fiscalizados e pertencentes ao sistema, os tecnólogos. Podemos pedir a ajuda do procurador da PROGE, porque o doutor Igor deu uma sugestão no que, no meu entendimento, vinha sempre pelo GT e faz sentido, facilita as coisas, conselheiro Ludwig, eu conclamo que o doutor Se for Igor, nesse sentido... então, é para facilitar. Pois não, doutor Igor. Em vez do geociências, a questão de profissionais do sistema. Não, eu estou falando do tecnólogo lá. Sim, mas estarem desde citados. todos os artigos, porque, sinceramente, estamos fazendo um trabalho muito bom, tá? Que pessoas levaram 20 anos, 40 anos e não conseguiram, tá? Mas, quando a gente diz diplomados em geociências, e o CEDEM diz, e os próprios colegas das geociências dizem que não existe diploma de geociências, por gentileza, não vamos deixar sair dessa casa uma coisa errada. Tá? Também. Doutor Claro Igor. que existe diploma de engenharia. Claro que existe diploma de engenharia. Eu sou diplomada engenheira agrônoma. Está no meu diploma. Mas vamos lá. Não é bacharel em engenharia agronômica. Eu sou graduada em engenharia agronômica. Por gentileza, doutor Igor, a sua sugestão. Muito obrigada. Senhor presidente, senhores conselheiros, apesar da PROGE não ter sido consultada em momento algum do trâmite do procedimento, eu faço uma sugestão aos senhores. Eu substituiria o termo geociências por profissionais ligados ao sistema Confea-CREA. Daí nós teríamos a condição de abranger todas as profissões. E não cairia no erro de colocar os técnicos em segurança do trabalho. Porque, pela lei, hoje nós somos um sistema profissional de nível superior. É o que está na lei. Seria isso. Dessa manifestação do doutor Igor, enquanto relator e havendo convergência dos demais, eu só quero inserir, de fato, os tecnólogos e manter o termo geociências, já que está conclamado. Depois a gente fará a correção lá quanto a diplomados, que precisa... Ok? Então, com isso, fica superado o assunto tecnólogos. Tá. Também são profissionais fiscalizados e pertencentes ao sistema.
os tecnólogos das áreas de engenharia e agronomia. Não? Não. É um nível de formação, conselheira. Temos tecnólogo em agronomia? Tem vários. Tem. Tem. Tá bom. Ok. Ok? Em agronomia que eu saiba, não. Não. Pessoal, tecnólogo ok. em agronomia? Tem, Dário. Tá certo, então? Então, ok. Então, Ok, tá. conselheira. Ok. Vocês Obrigado. dizem que tá certo. Então, fica então, pessoal. Tá. Vamos lá onde fala em diploma, para ver se tem um texto mais adequado. Peraí. Nós temos então que ir aparando aí as arestas. Essa aí dos tecnólogos. Ok, Zé Paulo? Zé Paulo, ok? Esse texto atende à sua reivindicação. Ok. Atende também aos... Ok. Então, tecnólogo, não se... Pelo menos por enquanto não se fala mais, né? Bom, nós temos aqui também, me chamou a atenção o conselheiro. Por favor, agora, só deixa eu ir direto, antes que eu me esqueça, presidente, aonde está falando de diploma, senão... Ah, sim, vamos lá. Diplomado, se não me engano, é o termo. Ele está vendo aqui o texto da palavra diplomados, que parece que foi citado pela conselheira Andréia. Então seria formados por faculdade? Conselheira Andréia, ele está discutindo o diplomados. O que você sugere? Esse item aí, qual é o texto correto? Não, mas isso aqui não é o que a gente está discutindo. Isso é uma área, não, mas eles não têm um diploma. Então... Só tira o geociência aí. Ok, eles estão sugerindo apenas tirar geociências daí. Ponto. Engenharia, agronomia. Ok? O que estava no GT... Os próprios membros do CEDEM, pertencentes a geociências, estão pedindo para que tire daí o geociências. O que estava... Por não existir. Só por comparação, eu vou ler aqui o que estava no GT, conforme ela citou. Os exercícios no país da profissão de engenheiro ou engenheiro agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais, é assegurado. Vem, 2 pontos. Então, ali, parece que foi acrescentado o que está vermelho. É só tirar o geociências aí, segundo os próprios membros lá que estão no CEDEM, resolve. Ok. Então, que vai parecer um erro, na verdade, resolve o fato de não serem diplomados. Ok? Fica assim, então, acertado, pessoal. Nós temos que Isso aparar não as os arestas. afeta e, Okay? aparentemente, não é motivo de orgulho, de vaidade. Ok. Me chamou a atenção aqui, agora é uma observação que eu pediria que eu também fizesse, é que, em algum lugar, conselheiro Ludwig, a palavra disciplinar, eu acho que ficaria mais bem colocada. Regulamentar. Correto. Okay? É porque eu queria fazer um adendo e uma consulta aos membros lá onde fala nos 20%, para que ele seja adequadamente utilizado pelos CREAs. E justamente no sentido que falou a conselheira Andréia, que eu acho que carece aí de uma... E aí, se os conselheiros que estão em convergência vão precisar aprovar ou não. Conselheiro Modesto e conselheiro... Isso. Ele tá então, por favor, onde fala em 20%. Ele vai fazer aí a correção do 20%. Ah, tá, mas aqui já está, ó. Critérios definidos por resolução do CONF. O que eu estou querendo, a resolução do CONF, o que eu ia sugerir, né, garantir, para garantir o maior número de câmaras especializadas. Okay. Que esse 20% fosse dedicado a isso. Tá. Então, peraí.
escolhidos de acordo para garantir a manutenção, o funcionamento no B. O pessoal, um minutinho só, antes que o conselheiro Ludwig, me dá só um segundo. É que nós atingimos as 20 horas, que é o que está na nossa lista de presença. Eu peço autorização para continuar pelo menos até 21 horas, ok? Aprovado? Vamos lá. Então, aos demais conselheiros aí do CAIS, GT também, que possam se manifestar. Ô, pessoal, convergência. Olha, então, é o seguinte, pelo que eu pude escrever aqui, acompanhar, conselheiro Sobrinho, o senhor é relator. Não, presidente, eu só queria o seguinte, sobre esse caso aqui do item B ali, que o Lúcio está discutindo, tá? Está afetando diretamente o plenário dos CREAS, né? Então, eu gostaria de ouvir o presidente Ulisses, coordenador do... Presidente Ulisses, eu estou dizendo o seguinte, eu gostaria de como isso afetar diretamente aos CREAS, no caso, plenário dos CREAS. Nós temos o presidente aqui, o vice-presidente do CP, eu gostaria de ouvir a opinião dele sobre esse item B aqui. Eu não sei... O senhor quer falar com o presidente Ulisses? Não, ele representa aqui o Colégio de Presidentes, né? E está se tratando do assunto que afeta os CREAS. Então, vamos ouvi-lo. Tá ok. Bom, a questão é muito complexa, né? Porque tem CREAS que a representação de instituição de ensino é pequena, né? Poucas pessoas, mas tem CREA que é uma quantidade muito expressiva, né? Eu vi CREA aqui que chega a 50% do plenário instituições de ensino, né? A minha preocupação, essa é pessoal minha, né? É que esse conselho veja um conselho de educação, não um conselho de fiscalização da engenharia e da agronomia, porque a temática da educação fica muito forte aqui dentro, com muito professor, certo? Então, eu acho que esse tem que ser o cuidado nosso de ter esse resguardo de que essa casa aqui é um órgão de fiscalização, ok? Eu acho que isso é importante ter isso bem em mente, certo? Se vai ser 20, 10 ou 30, eu não tenho assim esse número exato, mas eu acho que em alguns CREAS está excessiva a quantidade de professores no plenário. Isso é uma opinião pessoal minha, no DCP, certo? Okay. E eu acho que isso tem que ser visto, porque senão não ter dificuldades mais na frente, certo? E essa casa só discutir questões da educação e esquecer a sua função, que é fiscalizar a atividade profissional. Então, o senhor concorda com o texto como está? Tá, não, tranquilo, não vê se eu não tenho dados para dizer se 20% é o melhor ou pior, certo? O que eu lhe digo é que tem plenários que tem muita quantidade grande de professores, né? Ok. Presidente, eu queria fazer uma sugestão de texto. Espera aí. O quê? Espera aí, vamos discutir. Espera aí. O conselheiro Justo está dizendo que, como está errado. Como é que é o certo? Aquilo ali é o seguinte, é porque tem que ser um representante, seu suplente, Escola Faculdade de Engenharia e Agronomia, concede na região, por Câmara especializada, até 20%. Porque se não especificar que é por Câmara, você vai bagunçar realmente os plenários. Não, mas pequenos e para as entidades de pouca representação. Você tem vários CREAS e várias câmaras especializadas, que são 3 componentes e 2 são professores. Aí você vai ter um representante de instituição de ensino nessa Câmara. Pois é, mas o que acontece? Você não consegue ter 2 representantes de instituição de classe. Conselheiro Ludwig, eu já... Mas você vai falar por Câmara. Entendeu? Essa foi uma questão abordada ontem. Eu trabalhei em cima do que convergiu ontem do Modesto. E eu acho que aqui... Desse jeito não vai dar certo. Não, veja, não faz sentido você ter lá. Esses 20%, eles devem ser para você ocupar, para você formar câmaras especializadas. E não o contrário. Então, por exemplo, lá, nesse de 20%, poderia colocar vírgula, vai ser regulamentado ainda em resolução do CONFIA, de forma a garantir o funcionamento de câmaras especializadas. Entendeu? Ou seja, que no máximo 20 nesses CREAS pequenos para fornecer. Para que eu vou ter? Eu tenho lá 10 conselheiros engenheiros civis, 8 engenheiros eletricistas. Aí eu vou ter mais um de instituição de ensino, mais outro lá, sendo que eu não consigo fazer funcionar, por exemplo, uma câmara de química, né, ou de outra.
Então, para funcionamento dos CREAs, em benefício da fiscalização, que é o principal, a minha sugestão de redação é essa, senão a gente nem mexe nisso, já que convergiu ontem. Da regional. Acho que não tem problema, não. Eu acho que não. Está dizendo tudo. Ok, então... Presidente. Ok, conselheiro Gilson, então... Não? Não tem convergência. Então, vamos ouvir o conselheiro Modesto, que tem também que... Não vou entrar, porque convergiu. Se não houver entendimento sobre isso, não tem jeito. Ok. Então olha aqui, dos itens que eu anotei aqui, não sei se eu omiti algum... Isso pode ser regulamentado também, viu, conselheiro Gilson? Por resolução. Pela resolução. Porque esse texto foi vencido ontem, desse jeito que está. Eu também não estou confortável, mas o meu desconforto e o seu estão em sentidos opostos. Então é melhor a gente deixar assim, depois resolve por resolução para... Conselheiro Gilson, a lei de licitações aprovada vai ter 53 regulamentos, que seria a nossa resolução. Nós tiver uma só ou duas, está ótimo. Né? Bom, então eu entendo que as arestas foram aparadas, o que estava no relato do conselheiro Ludwig, e que foi objeto de discussão aqui, todos tiveram direito à inscrição e à palavra. Representantes, né, das de entidades, entidades e grupos, os tecnólogos, o representante do Colégio de Presidentes, o CEDEM. Então, eu acho que, pelo que eu notei, foram todos aparados. Eu entendo que o relato, que foi a convergência do primeiro relator, conselheiro Modesto, e da CAIS, que foi a comissão permanente, né, que patrocinou o grupo de trabalho, muito bem liderado pela nossa conselheira Andréia, eu entendo que nós chegamos a um texto que atinge aquilo que a gente precisa agora, que é mandar um documento de entendimento. Eu sei que mais ou menos aqui, mais ou menos ali, para criar uma resolução lá, e depois o seguinte, depois de colocar em prática, começa a aparecer as coisas mais complicadas, a gente faz resolução. Eu entendo que nós chegamos a um texto. Tá? As inscrições estão encerradas para a fase de discussão. Então, eu vou colocar o relato conselheiro Ludwig, não vai haver divergência, então é sim ou não, tá? Vai ser colocado, então, em votação. Votação. Aleluia. Sim. Pode votar primeiro? Não, veja bem. Não, deixar bem claro. Isso aí não pode ter dúvida. O conselheiro Ludwig leu o relato dele, né? O conselheiro Modesto, que foi relator da primeira vista, convergiu. A CAIS consultou as partes e convergiu. Então, nós estamos discutindo, e ele fez ainda algumas alterações, como foi o caso do tecnólogo, como foi o caso do regulamentar, conselheiro Renan, tirando disciplinar, e os 20% também, que não ficaram a contento do conselheiro Gilson, mas ele é tarimbado, ele sabe como é que são essas coisas, a gente depois tem que fazer uma resolução para poder suprir aí eventual dúvida que a lei às vezes deixa. Né? Mas só uma questão de esclarecimento, presidente? Só uma questão de esclarecimento, porque eu terei que produzir uma decisão plenária ao final que expresse a vontade desse plenário de maneira fidedigna. Eu entendi que o único texto que está em discussão aqui é o texto do conselheiro Ludwig. Sim, porque houve convergência dos outros dois. Ok, a minha pergunta é com relação à construção do processo como um todo, porque ontem uma coisa é o texto do substitutivo, a outra é o voto propriamente dito. Eu vou abrir o voto para vocês entenderem a minha dúvida. Não, eu entendo que nós vamos votar o texto do conselheiro Ludwig, que acatou aqui várias sugestões. Mas é que o que o presidente, o que o Henrique está falando é que no corpo do voto do conselheiro Ludwig devem constar as alterações em relação ao relatório do GT. É isso? É só para entender o que foi feito, para eu poder montar isso e expressar a decisão correta desse plenário. Exato. Veja bem. Sendo que uma decisão, essa decisão, só ela entender tem que ter um mínimo de votação, é isso? Também qual é a regra?
Não, é uma questão... Eu vou botar aqui o texto para vocês entenderem. Uma coisa é como ficou no relatório do conselheiro Ludwig, ok? Que é aprovar a proposta de texto final substitutivo conforme anexo. Ou seja, da maneira como está, eu pegarei o texto que nós acabamos de construir do conselheiro Ludwig e somente editarei este texto. Eu entendo correto? Que sim. Eu entendo que sim. Da maneira como estava antes, no texto do conselheiro Modeste, e aí eu fico... A minha pergunta vem daí, porque o Ludwig me pediu esse documento para trabalhar. Eu entendo. A questão, veja bem, olha como estava aqui. Aprovar o relatório conclusivo do grupo de trabalho, de alteração, contudo, com as seguintes alterações, e ele altera pontualmente, ou seja, poderia significar que no texto original tem coisa que não estava no do Modesto. Então, o meu esclarecimento é, o texto que está sendo aprovado é tão e única somente este texto que nós mexemos hoje. Será esse o que será publicado? Confere? Eu entendo que sim. Eu entendo ok, que sim. Muito obrigado. Era okay. Só uma questão para quando eu for operar não fazer aqui. Exatamente, é isso mesmo. Muito obrigado. Com as alterações, é o documento que está postado com as alterações que a gente fez aqui. O senhor já consolida tudo, né? Que vai ser o anexo que ele cita. Então eu entendi corretamente. Então o texto do conselheiro Ludwig já consolida todos os textos anteriores nesse texto final. Já. Ok, muito obrigado. Só esclarecendo, Henrique, porque você levantou esse texto, que tem termos, tem o termo CREA em outros artigos que não constam, né? E aí eu pedi para a Ana verificar, ela não tem certeza da necessidade de modificá-los, né? Então, é redundante e também, estrategicamente, não convém você alterar essa enormidade de denominações CREA e CONFEA, né? Eu acho que até por uma concisão de redação no Congresso, eles farão isso. A exceção que eu faria, conselheiro Lourdes, se o senhor me permitir, é o artigo 33, porque nós estamos citando o nome do conselho. Então, os conselhos regionais de engenharia e agronomia e geociências, nesse caso, do 33, né? Só do 33. Concorda? Não, o CREA não muda o nome, tá ok. Ok. Então, pessoal, em votação. Presidente, só uma questão de ordem. Quem votar não e desejar... Volta lá no 33. E desejar fazer a declaração de voto, só é passar para Henrique depois da votação, não é isso? Sim. Eu entendo que sim, é sempre foi, né? Não ia ser agora diferente. Ok. Nenhuma mais questão de ordem. Agora podemos colocar em votação? Ok. Em votação. Não me dê voto de Minerva, pessoal. Senhor presidente. Brincadeira. Já está liberada a votação? Sim, já colocamos. Conselheiro Federal Genilson, nesse momento histórico, agradeço a todo o plenário, pelos profissionais tecnólogos, pela regulamentação da 5194, pela evolução do nosso conselho. Voto sim, senhor presidente. Ok, conselheiro. Senhor presidente, Carlos Laete, voto verbal, sim. Conselheiro Carlos Laete, voto verbal, sim. É o Renan. Já dei o meu voto, mas gostaria de agradecer o apoio desta casa e agradecer a possibilidade do GT. Muito importante, um momento histórico nesse momento para todos nós. Muito obrigado. Conselheira Michele. Vamos encerrar agora. Chega. Tá doido? Ninguém é de ferro, não. Ok. Que pena, não vou dar meu voto de Minerva. Sim, peraí. Conselheira Michele votou? Henrique, presidente, eu tenho até quando para fazer a declaração de voto? Sabe mais do que eu. Pode ser amanhã de manhã? Obrigado. Mas tem que ficar à noite acordado. Preferencialmente até o final da plenária de sexta-feira, mas sem problema. Graças a Deus. Obrigado. Então, foi dado o resultado, 14 votos favoráveis. Não? Eu tô...
Pode encerrar, né, presidente? 16 votos favoráveis, 1 contrário. Obrigado a todos pela essa votação. Neste momento, encerramos a nossa sessão plenária no dia de hoje e voltaremos amanhã às 9 horas. Eu agradeço ao presidente Pimenta pela condução desse trabalho na tarde de hoje.